Neste tutorial eu vou-te mostrar como pintar superfícies perfeitas, com contornos nítidos e bem definidos. Esta é a essência da técnica de masking ou máscara. Mas não só. Neste tutorial eu vou-te dar algumas dicas que tu não conheces e que dão ainda mais valor, mais potencial a esta técnica. E tenho que destacar pelo menos 3 dessas dicas, que deixo aqui em baixo em referência, que não podes perder mesmo. Vamos a isso! Técnica masking ou máscara significa simplesmente cobrir partes da superfície para que permaneçam intocadas pela tinta quando é aplicada em áreas próximas. A fita adesiva é o material mais utilizado nesta técnica. Vou utilizar a régua para os traços do desenho, começando desde o início a construir uma estrutura linear. Não faz sentido utilizar a técnica de masking se tivermos à partida um desenho livre ou abstrato. Esta técnica é bastante útil para quaisquer pinturas que se baseiam em contornos duros e que se pretenda uma nítida separação entre as cores. Com mais algum trabalho e tempo, poderemos conseguir também utilizar a fita cola ou o cartão para criar contornos escuros. Ao fazer o desenho base, estamos desde logo a pensar em que zonas do quadro é que vamos aplicar a máscara com a fita cola. Neste exemplo, como se trata de um tutorial, eu vou aplicar esta técnica na maior parte da pintura, para mostrar as diferentes formas de utilizar e os cuidados que devemos ter quando a aplicamos. Nada impede que use esta técnica numa parcela específica da obra, sendo o resto da pintura um estilo mais livre. Podem, por exemplo, pintar um tema com linhas curvas, degradês e depois aplicar a máscara de fita cola para pintar um elemento mais retangular, por exemplo, um poste de luz ou o rebordo de um prédio. Em todo o caso, a máscara tem que ser aplicada numa zona virgem da tela ou sobre uma zona com pintura completamente seca. Podemos aplicar a fita cola diretamente na tela e cortá-la com uma tesoura. Ou podem utilizar um X-Acto para fazer esses cortes. Se quiserem ser mais precisos, podem utilizar a régua para cortar a fita seguindo exatamente os riscos traçados. Coloco a máscara sobre as zonas que quero preservar. Como vou pintar a parede da casa, vou reservar ou proteger a janela e a porta, aplicando a fita cola sobre os contornos desses elementos. Para que essa proteção seja mais rápida, podemos utilizar um papel ou um cartão, como fiz na janela. Também podem utilizar uma fita cola mais larga para cobrir a superfície e a proteger, como fiz no caso da porta. Antes de pintar a parede, vou pintar um rebordo na parte de baixo da casa, mostrando-vos uma forma rápida de proteger o resto da pintura. Coloco uma fita cola no limite do rebordo e cubro todo o resto com a folha de um bloco de desenho. Faço isto porque quero estar completamente à vontade quando pintar aqui uma textura rugosa, utilizando uma esponja e um pincel de pintor. Podem fazer este tipo de proteção quando utilizarem, por exemplo, técnicas de pintura como spray, salpicos e assim. Vou retirar a fita cola desta zona agora. Pode parecer estranho, pois uma das regras desta técnica é que a tinta deve ficar seca antes de remover a fita adesiva. Mas neste caso, retiro a fita de imediato porque a irregularidade que vou obter nessa linha da pintura é um efeito que até me dá jeito. Conhecer as regras é importante, até para as quebrar quando isso for benéfico para a pintura. Em geral, temos que esperar que a tinta seque antes de retirar a fita cola. No caso da pintura a óleo, uma semana é o tempo mínimo para secar, mas se for acrílico, meia hora é suficiente. Vou pintar a parede de azul claro, com uma camada que será a final. Vou utilizar óleo de linhaça na mistura para tornar a tinta bastante fluida, fácil de aplicar. Como tenho a janela e a porta protegidas com a máscara, posso pintar toda a superfície com a mesma intensidade, o que me dará uma superfície bem homogénea. No limite do rebordo inferior, poderia esperar pela secagem da tinta, aplicar a máscara e pintar depois. Mas não me importo que fiquem pequenas zonas de branco junto ao rebordo. Vou pintar essa zona com cuidado para não estragar o efeito que criei. Como veem, não preciso de aplicar a técnica em todas as situações. Posso prescindir de utilizar a fita cola sempre que isso for útil para a obra. Tome nota do dia em que pintei a parede, para não ter dúvidas sobre o dia em que posso retirar a fita cola. No dia 3 de setembro, cerca de 2 semanas depois, já tenho a certeza que a parede está seca, obtendo os contornos nítidos que desejava. Posso agora colar a fita cola sobre a superfície pintada sem a danificar. Se após um período de tempo a fita adesiva endureceu, pode normalmente ser dissolvida com essência de turbentina ou água racho. Para pintar as barras horizontais da janela, vou deixar em aberto os espaços que quero pintar. Mostro-vos agora um truque que pode acelerar este processo. Utilizo uma régua e um X-Acto para alinhar todas as pontas da fita cola de uma vez. Também utilizo o X-Acto para abrir uma das barras a pintar que ficou coberta devido à largura da fita cola.
Completo a proteção da parede azul com 2 fitas coladas na vertical, definindo as linhas retas que garantem a definição dos contornos da janela. Estão a perguntar, vale a pena todo este trabalho? A decisão é vossa. Podem deparar-se com um tema em que a máscara seja simples de colocar e que a nitidez obtida compense. Por exemplo, o retângulo em cima da porta é simples de fazer e o efeito é espetacular, como vão ver. A barra da porta também não dá tanto trabalho como a janela. O que eu vos posso dizer é que depois da aplicação da máscara, a pintura torna-se muito mais fácil. A consistência da tinta e a técnica utilizada pode ser a que quiserem. Para este retângulo em cima da porta, vou utilizar, por exemplo, a técnica da espátula, simulando uma pequena placa onde vou pintar o número da porta. Também vou pintar o próprio número da porta com esta técnica, como vos vou mostrar um pouco mais à frente. Se levarmos esta técnica ao extremo, podemos fazer um quadro completo sem saber pintar. É verdade. E pronto, nesta sessão de 3 de setembro já não posso avançar mais. Uma semana depois chegamos ao dia 10 de setembro. Quando retiramos a fita cola, ficamos normalmente muito satisfeitos ao ver as linhas pintadas e bem definidas. Vou preparar agora as barras verticais da janela. Podia não usar a máscara, mas o estilo da pintura fica mais coerente se levar a técnica a um nível mais elevado. Vou aproveitar esta mesma sessão para mascarar a ombreira da porta e, com um pouco mais de paciência, vou delimitar também os marcos de pedra da janela, pois vou aplicar a mesma cor em ambos. É recomendável pintar na mesma sessão as superfícies de cor idêntica, para que o tempo de espera não altere a densidade da tinta. Se tiver de fazer, devo contar com alguma diferença, como acontece com as barras verticais da janela, que estou a pintar uma semana depois. Pinto a ombreira da porta sem qualquer dificuldade, uma vez que estão marcados com fita todos os contornos. Na janela, se repararam, não tenho todas as zonas protegidas, pelo que vou pintar os contornos sem máscara, tendo cuidado com os contornos junto ao verde. Não sou obrigado a usar a técnica em toda a obra. Posso ponderar sempre a questão do trabalho versus resultado. Neste caso, troquei trabalho por cuidado na pintura. Agora uma dica espetacular. Aproveitamos a fita cola para criar a sombra da pedra. Pinto com a ponta do pincel a linha da sombra na superfície pintada e a fita cola fica com a parte não desejada de tinta. Quando retirar a fita cola, esta linha de sombra fica perfeita, como verão. E chegamos ao dia 19 de setembro. As barras da janela e da porta estão pintadas. Para pintar a porta propriamente dita, vou proteger a barra verde. É bastante simples. E vou mostrar mais uma dica fantástica para pintar o número da porta com o número 7, que é o meu número da sorte. O verdadeiro truque consiste em colar uma fita cola sobre a outra. Tendo as duas fitas sobrepostas, utilizem um x-ato para cortar os contornos do número. Depois, retiram o interior que foi cortado. Como colocamos duas fitas, a fita superior retira-se facilmente, podendo ser colocada no local adequado. Depois, só temos que pintar em cima. Já vos mostrarei como fica. Para pintar os vidros da janela, não vou esperar uma semana para poder aplicar a máscara. Vou pintar com um pincel, tendo mais uma vez cuidado para não tocar na tinta verde. Uma linha de branco não fica mal aqui. Podem colocar um efeito de luz no vidro para dar mais realismo, mas isso agora não interessa nada. Vamos é pintar o nosso número 7 e a porta que já tem aplicada a máscara. Para o 7, uma pincelada basta. A porta pode ser moderna ou rococó, é o que vocês entendam melhor. Esta técnica é muito útil para pintar zonas regulares com contornos retos e bem definidos. Com sorte, ou com algum planeamento, pode ser que precisem apenas de uma sessão para aplicar a máscara, evitando esperar para completar a obra. É uma técnica que dá trabalho na fase de preparação, mas facilita imenso a fase da pintura. Chegamos ao dia 31 de setembro. Temos a nossa obra pronta a ser revelada. Nada nos impede de dar mais um retoque se acharem necessário, mas nesta técnica, quando se retira a última máscara, é mesmo para mostrar quanto vale o que fizemos. Com esta aula, a aula número 5, chegamos ao meio deste curso, onde eu te mostro as 10 técnicas que, quanto a mim, são as mais importantes para o desenvolvimento da pintura a óleo. E porquê é que tu tens que conhecer técnicas de pintura? Bem, saber uma técnica não implica que tu pegues num quadro e digas hoje vou pintar este quadro com esta técnica. Não. As técnicas permitem-te avaliar momentos, circunstâncias, problemas nas tuas pinturas em que, aplicando uma parte ou essa técnica, consegues superar e dar mais valor aos teus quadros. E podes utilizar, no mesmo quadro, a espátula, a máscara, o degradê, o etonouette. Não tens que utilizar uma única técnica, podes utilizá-las todas. Mas se não conheces as técnicas, então os teus quadros ficam bastante limitados. Foi por isso que eu desenhei este curso que te recomendo que vejas. Já agora, se gostaste deste vídeo, dá o teu like, subscreve o canal e ativa o sininho porque tenho muito mais para ti neste canal. E já agora,
deixo-te aqui um último conselho. Diverte-te a pintar, a desenhar e, sobretudo, que sejas muito feliz. Obrigado.